Fala, nação alvinegra de Parque São Jorge, jogaço, Corinthians 2, Palmeiras 2, Campeonato Paulista, nona rodada. Vamos falar sobre o jogo, sobre as escolhas do Lázaro, a falta de escolhas do Lázaro e as perspectivas para frente, para daqui a alguns jogos à frente, certo? Primeiramente vamos à escalação do Corinthians com surpresa, né? Primeiramente não era mais surpresa, mas o Bruno Mendes tomou a titularidade do Balbuena, algo que eu achei que até poderia surpreender nesse jogo e vir com o Balbuena, mais experiente, talvez de uma forma mais reativa, mas Bruno Mendes merecidamente é titular. E aí a surpresa no meio campo. A dúvida que seria entre Duqueiroz e Rony, para que o Rony fosse o primeiro volante e o Fausto o segundo, foi o Fausto que dançou nesse trio, né? Nesse tripé do quarteto ali do meio campo, né? E Juliano entra em campo para ser o equilíbrio. O Lázaro, em entrevista antes da partida, fala exatamente dessa perspectiva de equilibrar o time para jogar mais pelo lado direito, né? E o Corinthians começa bem, exatamente por ter um time mais ofensivo e menos, digamos, pegador no meio, que era algo que eu achava até mais surpreendente disso acontecer. Não achava que o Lázaro teria esse peito, essa ousadia, apesar de que 45 mil pessoas, 528 mil pessoas, renda de 2 milhões e meio aí para uma grande partida. Ofensivo, teve o gol a seu favor, o time começa muito bem, né? Tinha perspectiva inclusive de fazer o segundo gol, teve essa capacidade. O Palmeiras também teve seus chutes, o chute geralmente de fora da área. O Cássio trabalhou, mas não trabalhou tão bem quanto o Everton, né? O Everton fez grandes defesas antes do empate do Palmeiras, né? Então o Corinthians faz o gol e aí retrai um pouco. A minha análise no pré-jogo, eu dizia para vocês o seguinte: poderia acontecer do Corinthians fazer o gol e botar o caminhão até o final do jogo, e isso me preocupava para dar o palpite de 1-1. Acertei até quem faria os gols, o Roger Guedes e o Rony, né? Então o Corinthians fez mais ou menos isso em determinado momento, sai do 4-4-2 losango para um 4-1-4-1. E aí nesse momento do 4-1-4-1 o Palmeiras tem o domínio absoluto da partida. E aí eu penso, recuou para exatamente colocar o caminhão, como foi com o São Paulo. Muito cedo, eu achei até estranhei essa postura do Corinthians, mas na verdade era apenas para tomar um fôlego. O Corinthians voltou a atacar, teve chance, bateu no Palmeiras, teve até uma chance inusitada do Murilo com o Everton quase fazendo um gol contra, e aí foi no 41 minutos. Aos 42, o Rafael Veiga, que é o craque do time do Palmeiras, de certa forma, daquele meio campo que é o cérebro do time, ele dá um passe por trás da zaga e o Gil simplesmente falha clamorosamente. Não percebe a passagem do Rony e o Rony cabeceia livremente. Não há nem contato entre o Gil e o Rony. A partir daí a zaga do Corinthians começa a ficar mais bate-cabeça, né? E aí o Palmeiras tem uma ou outra chance também de fazer a virada ainda no primeiro tempo. O Corinthians termina um primeiro tempo bom, num empate que, na minha opinião, injusto, apesar dos números serem muito parecidos. Termina o primeiro tempo com 11 finalizações para o Palmeiras, 10 para o Corinthians, mas as finalizações do Corinthians foram muito mais, que sujaram mais o uniforme do Everton. Já a do Palmeiras nem tanto, apesar do Cássio também ter trabalhado no mesmo número do que o Palmeiras. No final das contas, eu acharia que o Corinthians poderia entrar com a mesma equipe, com o mesmo ímpeto, porque a torcida continuava apoiando, incentivando o time a todo instante. Mas não. Não sei por qual motivo, ainda não foi escrito, ou não foi dito, pelo menos não houve a coletiva ainda que eu possa ter assistido, que o Lázaro tira o Adson da partida. O jogador que deu inclusive um passe para o Renato Augusto de costas, para o Renato Augusto fazer o Everton fazer uma grande defesa. Entra o Romero. Aí o time muda a escalação tática. Durante esse tempo, o Romero vai para o lado direito. Fortalecer, talvez? Acho que não. O Corinthians simplesmente é amassado pelo Palmeiras. O Palmeiras diminui a chuva, só para lembrar, choveu o mundo
no primeiro tempo. E aí no segundo tempo baixa a chuva e o Palmeiras parece que se encontra na partida. O Corinthians perde o meio-campo, absolutamente perdido. O Palmeiras em cima, matando o Corinthians. E num cruzamento na área, um escanteio na área, o Rony vence o Gil. Lembrando, o Rony tem 1,66 m, o Gil 1,93 m. E aí, 2-1 Palmeiras. Nesse momento, parecia que o Corinthians não ia ter forças para modificar as condições do jogo. O Corinthians ainda com muitas dificuldades, o Palmeiras em cima do Corinthians, mas de certa forma conseguiu o Corinthians com alteração. Saiu o Rony, entra o Fausto Vera na posição de 5, o que me deixou ainda mais surpreso, porque o Juliano poderia ter saído nessa situação para reforçar o meio-campo e tentar deixar o Renato mais livre, mas não. O Lázaro manteve o Juliano e foi premiado logo depois, com o Juliano cruzando para o Gil, que tinha falhado nos 2 primeiros gols, fazer o empate do Corinthians. E aí o Corinthians, com a torcida, com apoio, foi para dentro e conseguiu pressionar o Palmeiras para tentar fazer a virada, mas não conseguiu o gol merecedor da partida. Um jogo equilibrado, e até nos números terminou 20 para o Palmeiras, 10 ou 19 para o Corinthians, né, em números finais de chute a gol, ou seja, muitos chutes a gol. Os times queriam vencer a partida, o Corinthians não se acovardou, mesmo atrás do placar, teve um gol a favor e depois teve que buscar o empate. Então o Corinthians foi extremamente competitivo na partida, foi um time competitivo, mas tem uma questão importante. Esse time está talvez moldado para competições mata. Esse time não vai aguentar jogar segunda e quarta com esse mesmo desempenho. Até porque não joga tão bem fora de casa com o mesmo ímpeto. Porque se jogasse com esse mesmo ímpeto, com certeza era considerado um dos favoritos aos todos os campeonatos que a gente tem. Mas a gente tem um time envelhecido e isso prejudica. Até porque as escolhas do Lázaro são muito difíceis de entender. O Romero, nos 45 minutos que entrou contra o Palmeiras, não acertou uma bola no gol. Uma bola foi para fora apenas, perdeu 10 bolas nessa partida. Fez um desarme. O Romero não jogou. 45 minutos com um jogador a menos foi o Romero. Mas a escolha do Lázaro não foi para um menino. Não foi exatamente para aproveitar o menino como o Palmeiras utiliza o Endrick. Foi para manter os medalhões. Então a falha do Lázaro está clara para qualquer um possa ver. São medalhões que vão manter. Para partidas mata, é um time cascudo, é um time competitivo, que tem a torcida, o 12º jogador. Agora, para uma competição de longo, eu acho muito difícil. O Lázaro vai ter muito problema e posso apostar que ele deve permanecer no cargo, uma vez que não perdeu para o Palmeiras, não perdeu por goleada e mais, já venceu o São Paulo, empatou com o Palmeiras. Acho que ele ganha sobrevida até a Libertadores, pelo menos a primeira fase, certo? Então é isso. A perspectiva do Corinthians ainda é de potencialização, mas já vimos competição dentro de casa. Falta jogar fora. Gostou? Se inscreve no canal, curta, ative a notificação e vem com a gente, lives todos os dias. Forte abraço e vai Corinthians!